Queridos, mais uma vez estamos aqui com uma alegria imensa, recebendo uma pessoa, um ser humano, um profissional, um executivo que nos ensina muito todos os dias. Sim, hoje estamos aqui com Jaime Ribeiro, queridos. Uma honra. Uma alegria imensa. Toda minha. Querido. E nossa gratidão é imensa, muito maior do que esse estúdio. Enfim, a Jaime, né, que se empenhou para estar aqui conosco. E é muito importante a gente saber que o Jaime é CEO e cofundador da Educa, Saúde Emocional. É reconhecido como LinkedIn Top Voice, é empreendedor, palestrante, escritor, com experiência em liderança de áreas de vendas, inovação e estratégia em grandes empresas, né? E tem uma história como escritor também valiosíssima. Então é uma emoção muito grande a gente poder ter um dos nossos autores aqui presencialmente, né? Jaime é autor, né, de Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. E Empatia todo dia. Jaime também é pesquisador das relações humanas na era digital. Então, sejam vocês também sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal, a nossa sementinha, né, que está sendo regada, cuidada para florescer, né? Então, desde já a gente agradece você que vai aí nos acompanhar esse podcast com o querido Jaime Ribeiro. E vamos então navegar um pouquinho, né, nesse mar de conhecimentos, de vivências, mas que nos traz um olhar de muita serenidade, né, Jaime? De muita simplicidade também. E isso é muito bonito. Gratidão mais uma vez. Bem-vindo, querido. Obrigado, alegria é toda minha. Gratidão é toda minha. Tá aqui no Almatec e tá conversando com vocês. Era já uma vontade antiga. E agora a gente pode trocar ideia, a gente pode falar sobre tudo que a gente quer falar. Tô muito feliz por estar aqui e vamos aproveitar bem esse momento, né? Vamos sim. Porque, né, tô fazendo uma visita aqui, né, aos nossos temas marcos, né, direcionadores, porque é muito importante e necessário, né, Jaime, nós falarmos sim sobre relações humanas e saúde emocional na era digital, né, porque dizíamos aqui, né, no nosso aquecimento, né, vamos começar do começo, relações humanas e saúde emocional na família, né, porque Dani reproduziu essa frase, fiquei muito honrada, né? Mas eu sei que é muita generosidade dela, nossa querida Dani Migliari. Mas sim, nós construímos esse entendimento que um bom dia de trabalho começa na noite anterior, né? Começa nos desafios vencidos no lar, então na vizinhança, né? Para quem, enfim, tem diferentes formas, né, de convivência, né, doméstica, enfim. E hoje a gente vê também muitos dos teus conteúdos alertando, né, pais, famílias, sobre a questão do uso excessivo, né, de telas, dos games, do mau uso, às vezes, né, distorcido pelos jovens, pelas crianças, né, das redes sociais. E aí eu fico aqui querendo te ouvir, né, perguntar, meu Deus, esse pai, esse trabalhador, esse profissional, esse CEO, enfim, ele sai e deve ficar refletindo, né? Ou de como reverter essa situação, ou às vezes ele se ausenta achando que os jovens, os filhos, enfim, estão se direcionando para a escola, para uma formação, quando na verdade eles estão sendo, eu diria que consumidos pelas telas, né? E, ao invés de consumirem as telas regradamente. Então, até que ponto, Jaime, você visualiza que esse desafio que está dentro dos lares hoje, né, do alto consumo digital e das dificuldades de relacionamento,
que existem, né, naturais, que nós precisamos vencer em casa, na família, entre pais e filhos. Como é que isso impacta também na produtividade, nas entregas que as empresas precisam fazer, lembrando que nós estamos aqui como idealistas, né, me corrija, tá? Mas como, sim, idealistas e também pé no chão em relação à urgência de nós trazermos a humanização para as nossas organizações. Como é que você enxerga isso? O impacto, né, da qualidade das relações humanas, da saúde mental no lar, na família e no mundo corporativo, nos ambientes de trabalho. Bem-vindo mais uma vez, gratidão. Obrigado. Olha, André, a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar que a formatação das relações humanas se mudaram completamente. Primeiro, será que as pessoas estão prestando atenção em tudo que elas estão fazendo? Por exemplo, você está aí assistindo esse podcast, você está ouvindo atentamente, você parou para estar aqui presente, ouvindo, consumindo, ou você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo enquanto está ouvindo o podcast? Não que seja um problema, o formato podcast ele favorece, o áudio em especial, favorece que você faça outras coisas e você otimize o teu tempo. Então, otimizar hoje é uma palavra que é vista com bons olhos. Só quando a gente resgata a otimização, a gente precisa também colocar na mesa a atenção parcial. Nós vivemos tempos de atenção parcial. As pessoas não estão prestando atenção nas outras, não estão prestando atenção no seu trabalho, não estão prestando atenção naquilo que estão fazendo. Então, quem não está prestando atenção não pode fazer bem feito. Não tem aquela história de você é multitarefa. Há um tempo se falava que as pessoas multitarefas eram as pessoas mais bacanas, mais inteligentes e mais capazes. Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, que é uma pessoa que eu sigo muito, quem me acompanha sabe que Chul Han é uma referência para o meu pensamento, ele fala que a multitarefa está muito mais próxima da nossa animalidade do que da nossa evolução, seja espiritual ou seja evolução humana. Perfeito. Porque se você precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo, você se torna um animal porque só o animal precisava, enquanto caçava, olhava para não ser caçado. Enquanto amamentava, não podia se virar de costas. Se acendeu fogo, não podia estar em círculos porque existia um risco de acontecer algum ataque, alguma situação. Se você estava caçando para o seu filho, você tinha que saber como ele ia ficar assistido. Então, isso está muito mais próximo da nossa animalidade do que na nossa espiritualidade. Então, em tempos de atenção parcial, você é condicionado a um esgotamento de quem está sempre perdendo alguma coisa, mesmo executando alguma tarefa. Olha. Então, o CEO, o profissional, que está em casa e não está prestando atenção em casa, ou está no trabalho e não está prestando atenção, fazendo de conta que está prestando atenção, ele não pode acreditar que ele está dando o seu melhor. Óbvio, não necessariamente isso passa por uma decisão inconsciente. É preciso muita vontade, muito foco no que fazer, não foco na tarefa, foco que você precisa mudar essa cultura da atenção parcial para que você consiga estar inteiro. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou 100% com vocês. Eu estou 100% concentrado aqui. Então, o meu melhor vai vir aqui para você. Se eu estivesse aqui conversando com você, enquanto estou olhando o celular, ouvindo a televisão, fazendo uma outra coisa, provavelmente eu não teria capacidade de conversar com vocês com tanta intensidade. Então, a gente precisa resgatar essa intensidade que muita gente chama, a gente precisa ser mais focado, mas as palavras, elas voam, elas estão aos ventos. O que nós precisamos são de ações concretas para poder mudar a nossa forma de agir. Isso mesmo. E ele citou um filósofo coreano, né? E ele fala sobre sociedade do cansaço. Isso, né, isso. Jaime? Então, é muito interessante isso que você traz, Jaime, porque é o processo realmente de nos humanizarmos, né, novamente, né? Ou seja, alcançarmos a capacidade de contemplar, de ter um silêncio interior, de estar verdadeiramente, né, presente naquilo, né?
me faz recordar também um pouco o Buda compassivo, né? Diante de cada jornada, cada passo, né, da existência, você está ali pleno, entregue àquele processo, né? E eu fico refletindo aqui também o quanto que a gente perde isso no Ocidente. Porque o Oriente, ele consegue avançar um pouco mais nesse sentido, até pela própria cultura meditativa, né, da valorização desse silêncio, dessa capacidade de realizar com plenitude determinadas ações, não importa quais sejam, né? Se eu estou me alimentando, eu estou me alimentando, ou seja, eu não estou com o celular na mesa, eu não estou... E é interessante realmente a gente observar isso e ver o quanto que isso é enriquecedor para a gente poder trazer o que é belo de cada cultura, né? De cada perspectiva de mundo também. E eu acho fantástico a sua abordagem nesse sentido também. É isso. E ainda nessa perspectiva, nós percebemos a questão da parentalidade, né, Jaime? Assim, ao mesmo tempo que eu faço uma provocação, será que o mundo corporativo está desperto? Né, empresas, instituições, tá? Eu mesma me respondo, não, mas tem iniciativa, já vimos iniciativas positivas, porque elas não estão expandidas, elas não são estatisticamente relevantes, mas já existem boas práticas, já existem empresas que abrem, sim, a atenção dos colaboradores para a atenção à família, né, a convergência de tudo isso. Nós temos esses movimentos. E aí, de novo, para ti, né? A gente estava refletindo um pouco antes, né? Não está suficiente ainda, porque nós, enquanto sociedade, não amadurecemos e não somos capazes ainda de ter uma massa crítica para, entre aspas, aqui cobrar, né, das organizações, das instituições, esse tipo de atenção à família, né, a importância da convivência, né? E aí, de novo, a gente traz o conceito de parentalidade, nos corrija, nos oriente, né? Que é a da valorização das presenças, né? De pai, mãe, com a família, e depois um movimento claro de gratidão dos colaboradores, de percepção madura de que se a empresa me dá flexibilidade para eu poder conviver mais tempo, ou melhor tempo, com filho, com filha, enfim, com a família, eu quero devolver isso naturalmente, né, em resultados. Como é que você vê hoje esse despertar de executivos, né? Eu não vou dizer como você, porque você já despertou, né? Enfim, mas como é que você percebe isso? Você acha que ainda tem um caminhar muito longo de formações, enfim, como é que a gente toca o coração de conselheiros de administração, pronto, falei, né? E de CEOs e de shareholders, né? De acionistas, para que eles possam expandir essa visão e fazer com que as suas organizações influenciem positivamente seus colaboradores, seus stakeholders internos, né? Assim, a dimensão interna da organização, para que o externo tenha, de fato, né, uma organização que aprende. Aí eu vou lá no CEND, no Peter CEND, uma organização que polua menos, que seja mais sustentável, enfim, contigo. Tá. A família já fez muito pelas empresas e pelo trabalho. Uau. Está na hora do trabalho das empresas fazerem alguma coisa pela família. E fazer alguma coisa pela família não é só proporcionar o salário, nem proporcionar nenhum tipo de benefício. O que acontece é que antes, quando você chegava angustiado em casa, o que acontecia quando você, mesmo jovem, morando com seus pais, chegava em casa com um irmão mais velho e dizia que estava passando por uma dificuldade na empresa? As pessoas acolhiam, frequentemente incentivavam você a ser mais resistente. Frequentemente diziam, calma, vai passar, esse chefe vai mudar, ele vai ter uma outra percepção, foque mais. O que você está fazendo que poderia ser melhor? Mostre o seu potencial. Existia um encorajamento para que você continuasse firme e forte no trabalho. Isso acontece também quando você chega em casa com a sua esposa, com seus filhos. Além de você ver o teu repertório emocional ali, que te
muitas vezes é o teu porquê de você trabalhar, o teu porquê de você continuar, de você sentir orgulho pelo que faz, também eram pessoas que te ajudavam a balizar a tua estrutura emocional para que você voltasse para o trabalho no outro dia e em sequência, bem. A dinâmica social mudou e hoje os desafios da família são muito maiores. Não porque a família aumentou, na verdade as famílias têm diminuído, mas porque outros poluentes, inclusive os digitais, têm começado entram na família e causam uma bagunça na dinâmica social e no equilíbrio familiar. É muita informação, é muito programa de televisão, então não é esperar o teu programa de televisão e depois desligar. Parece que a televisão não desliga nunca, porque agora ela é integrada com o teu smartphone e você continua o tempo todo a consumir. Então você consome no celular, você consome no áudio, você consome em vários canais de streaming ou até na televisão aberta. Então existe muita companhia para a família, essa companhia vira um tipo de poluição para que não haja uma dinâmica de comunicação efetiva e as pessoas prestem atenção nas outras. As empresas precisam compreender de uma vez por todas que além de dar benefícios para a academia ou algum tipo de benefício, esperando inclusive a gratidão do funcionário, porque a empresa não precisa fazer nada esperando a gratidão do funcionário. Ela tem que fazer sabendo que aquilo ali vai ser bom para quem serve a ela. O empresário, o CEO, tem que pensar que ele está servindo e que ele também é servido. Ele dá e ele recebe. E geralmente as lideranças acreditam que estão sempre dando. Que os outros precisam ser gratos pelo que eles estão fazendo. Quando você traz para a mesa de que precisa levar uma educação parental, por exemplo, para apoiar os pais na sua jornada de educar, causa um estranhamento muito grande na maioria das lideranças, porque elas acreditam que esse não é o papel. Acha que está fora da órbita deles, quando na verdade não. Não, é como a escola que acredita que não precisa ter educação socioemocional, porque ela acredita que ela tem que ensinar história, matemática, língua portuguesa, e educar as emoções é um papel da família. Então, quando você pensa nisso, você está aprisionado ao século passado, a uma visão de mundo que não funciona mais. Então, quando a gente fala em trazer a educação parental para a família, você está ajudando a pessoa que trabalha com você, os teus funcionários, teus colaboradores, não importa como você chama, a serem pessoas mais felizes, mais autênticas, terem mais poder para diminuir esses ruídos que hoje consomem a atenção da família. Então, o que vai virar isso no final das contas? Produtividade, felicidade no trabalho. E aí a gente esquece um pouco a plaquinha do Great Place to Work e começa a trabalhar para que as pessoas realmente sejam felizes. É muito bom. Muito bom ouvir, querido. Muito bom, é isso. É maravilhoso. E aí a gente precisa caminhar nesse entendimento de valorização das virtudes, né? E usar a expressão virtude, né? Às vezes parece que não é assunto corporativo, quando na verdade deveria ser o primeiro. E aí a gente pode sim, né? Eu olho para Tassiane, lembrando aqui das buscas que fizemos, das pesquisas, né? E aí a gente encontra, por exemplo, Jaime, o professor Timothy Clark, que é um dos autores dos construtos sobre segurança psicológica, né? Nos dizendo que a segurança psicológica ela é estabelecida junto às lideranças e as lideranças com suas equipes, né? Com seus times, quando a vulnerabilidade é premiada e não punida. A professora Amy Edmondson, por exemplo, que é outra referência para nós, que escreveu Organizações Sem Medo, né? Já está traduzido, enfim, está aqui no Brasil, ela nos traz essa visão, né? Da importância de termos ambientes psicologicamente seguros em que as pessoas atuem porque tem identificação com aquele ambiente, com aqueles propósitos, com aqueles objetivos organizacionais. Elas se veem ali, mesmo que seja por uma tarefa simples, mas elas sabem que essa tarefa simples faz parte de um conjunto, de uma
cadeia positiva de valor, de entregas para a sociedade, e que ali ela está botando a contribuição dela, né, cheia, né, de energia, de luz, cheia de sentido no que faz, olhando primeiro para si, compreendendo que somos, que todos nós temos limites, temos imperfeições, mas também temos potências, né? Também temos uma caixa de ferramenta interna, né? A nossa caixa de ferramenta emocional, ela está aí, ela precisa ser usada, né? E a partir desse movimento, a gente percebe, e aí não somos só nós, né, que estamos falando, estamos buscando também nossos referenciais externos. Nós nos encontramos com as virtudes. E queria trazer para nós, já estamos nesse assunto, né, mas te ouvir um pouquinho sobre orientação para as lideranças. E aí nós temos lideranças em qualquer nível e em qualquer ambiente, corporativo ou não, né? Porque liderança não tem crachá, né? Todos nós, em algum momento, vivemos a liderança, né? E nós estamos trabalhando muito num esforço, né, na gotinha de água no oceano, mas com muita confiança de que o desenvolvimento das virtudes que necessariamente, eu acredito que é a entrega da saúde emocional, né? O desenvolvimento das virtudes é absolutamente prioritário. E aí, falando de mundo corporativo, a gente fala que a soft skills, ela é requisito, né? O desenvolvimento da habilidade socioemocional, ela é potencializadora ou limitadora das habilidades duras, das habilidades técnicas. Então, como é que você enxerga isso, Jaime? Assim, como é que a experiência da Educa nos evidencia, principalmente nas escolas, né? Principalmente nas escolas. Você trouxe aí um repertório de escolhe coisas aí. que dá pra gente falar 1000 horas, mas o ponto de partida Vamos lá. A minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas não me envergonham, porque eu me orgulho das minhas virtudes e das minhas potências. Isso, perfeito. Eu preciso entender que eu vou, em algum momento, falhar, e eu não vou dominar algum tipo de assunto, e eu preciso ter muito conforto nesse lugar de pessoa que não tem algumas habilidades e competências, porque eu também estou confortável com o meu potencial e as minhas fortalezas. Agora há pouco tinha uma pessoa, um colaborador, que ele estava errando sequencialmente e isso estava me incomodando profundamente, porque eu não esperava que ele errasse tanto com algumas tarefas. E daí eu fiquei meio sem saber como atuar naquela questão e eu decidi trazer alguns relatos de como eu errava e eu até resgatei na época, eu sou engenheiro químico, né, de formação, então eu resgatei que como engenheiro químico eu fazia muita conta. E toda vez que eu terminava uma prova, e eu aprendi isso depois que eu recebi as provas com notas baixas, eu via que eu errava por coisas muito pequenas. E eu ficava muito chateado, porque não era porque eu não sabia resolver aquela equação química. É porque tinha faltado uma atenção específica em um ponto, e eu, ao invés de no final eu obter lá a celulose, eu obtinha o açúcar. Então são coisas completamente diferentes, porque eu cometi um erro lá no início do processo de uma hidrólise, por exemplo, falando quimicamente. Então, depois que eu tomei umas 2 pancadas com erro de conta, como engenheiro, não pode errar conta, vai cair o prédio, vai acabar com a produção química, eu não posso errar, eu não posso me dar a esse luxo, porque muita coisa depende da minha conta. Então eu parti do pressuposto de que toda vez que eu estava fazendo uma conta na prova, eu tinha errado. Então mesmo que eu tivesse concluído, eu estivesse 100% correto, eu estava errando. E eu contei esse caso para ele. Eu olhava 100 vezes, eu olhava dizendo assim, onde eu errei. E eu olhava até eu estar convicto de que não tinha errado, para poder depois passar para uma outra questão ou revisar tudo, mas eu parti do pressuposto que estava errado. Depois de muito tempo eu descobri que o meu erro era porque eu tinha um tipo de déficit de atenção que inverte os números.
Por exemplo, o 292 vira o 229. Então, números do meio, quando eu observo o número, eles se embaralham. E eu não sabia nomear isso, eu não sabia que acontecia, mas eu embaralhava alguns números. Então, quando eu entendi que eu tinha essa fraqueza, como engenheiro, eu não podia resolver, mas eu podia lidar com ela, eu passei a ser um excelente revisor. Então, eu trouxe esse exemplo para a pessoa que estava errando muito e falei, olha, eu errava muito. Sabe o que eu faço? Eu parto do pressuposto de que estou errado, então eu vou lá, olho e tento identificar onde eu errei, ou seja, tem mais atenção no que você está falando. Então, expondo a minha vulnerabilidade, sem qualquer medo, eu me coloco ali numa posição de estou junto de você, eu entendo que você está errando, eu não gostaria que você errasse, mas eu quero que você saiba que eu acredito que você pode acertar se você tiver um pouco mais de atenção. Então, a vulnerabilidade nunca é um problema quando você tem conforto em lidar com ela. As virtudes, quando a gente fala em virtudes, André, a gente tem que abrir um leque de possibilidades, porque eu gosto muito da abordagem de virtudes do André Comte Sponville, que é apesar de ser um filósofo materialista, do qual eu não sou, né, que eu sou espiritualista, eu acredito na continuidade da vida após a morte. Sponville ele trata das virtudes com uma beleza profunda e ele fala das escalas da virtude. Ele começa lá falando da polidez e daí ele vai até o amor. Ele fala da polidez, que é uma virtude pequena e que sequer pode ser chamada de uma virtude propriamente dita, porque nada mais é do que a educação e você pode ser uma pessoa polida e ser um mau caráter, não ser extremo virtuoso, e você pode ser uma pessoa completamente ignorante e ter um coração bom. Isso. O amor, que é o ápice das virtudes, deixa até de ser uma virtude, porque quando você ama, você coloca o amor naquilo que você faz, você sequer precisa lembrar da justiça, da humildade, da polidez. Você não precisa das virtudes morais quando você ama, porque tudo é amor. E todas as virtudes nada mais são do que a imitação de alguma nuance do amor. E o que mais me chama a atenção... Que lindo! É lindo, né? O que mais me chama a atenção nas virtudes, na verdade, é uma virtude que é muito solitária, como diz o Zé, o papel do CEO. Os líderes têm uma solidão em relação a essa virtude também, que é a tolerância. Porque o líder é sempre convidado a ser tolerante o tempo inteiro. Se você não é tolerante, você é mal visto. Você é visto como egocêntrico, como duro, você é chamado a atenção. Imagina eu que sou um líder que escreveu um livro que se chama Empatia. Então eu sou convidado o tempo todo a viver aquilo ali na prática, só que as pessoas não entendem que existe na tolerância, que é confundida com a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, mas você tolera porque você se coloca no lugar do outro. Mas a tolerância é a única virtude limitada que existe no mundo. Nenhuma virtude é limitada. Você não pode ser muito humilde, nem você muito polido, nem você muito, sei lá, benevolente. Essas virtudes não são virtudes que se tornam ruins quando elas são muito grandes. A tolerância, quando ela é imensa, ela deixa de existir. Porque se você é tolerante a tudo, você perde a mão, perde a construção ao que significa a tolerância. Ela perde o sentido. Bem como não tem como você ser tolerante a tudo, porque você deixa de ser virtuoso. E o líder tem essa dificuldade de lidar com essa virtude, porque ele é convocado o tempo todo a ser bonzinho, mas quando ele é bonzinho, ele é mal visto, mas quando ele é duro, ele também é mal visto. Então, lembra um pouco aquele livro Gerente Minuto, que é o equilíbrio entre você lidar com essa pressão entre o ser bom e ser justo. Acho que por isso é que a gente... acho que por isso que a gente precisa viver tanto aquela dinâmica do exemplo, né? Porque cuidar primeiro de si, né? Então, a máscara de oxigênio primeiro em nós mesmos. E o líder, né, ele precisa cuidar-se primeiro, né? Se entender, se enxergar com os seus limites e com as suas potências, né?
para que ele possa construir caminhos relacionais, né? E transitar pelas virtudes, fazendo o melhor uso possível disso. É fácil falar, difícil fazer, mas possível. E eu diria que é uma provocação que a gente sempre traz também, né? Não precisa acreditar, né, no que nós estamos dizendo, testem, né? Vamos começar a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para conhecimentos, informações e vivências que nos permitam um hábito, uma prática, uma conduta diferente. De novo, Dani, né? Ela sempre nos traz lá no Abraço à Sombra, opa, peraí, eu já passei por isso antes. Então eu já sei que a minha reação nessa determinada circunstância ou situação me trouxe uma resultante final que não foi boa. Então eu vou por esse mesmo caminho? Não. Vamos revisar as nossas atitudes. E falando de virtudes, e aqui no nosso Alma Tech Talk, né? A virtude que mais foi mencionada, falada e refletida aqui, Jaime, foi a da humildade, meu querido. E como a gente fala da humildade? Porque eu acho que ela é tão libertadora também, né? E a gente fala do humus, né? Da expressão do radical, terra fértil. E é por isso que eu acho importante ouvir a Tassiane. Com relação à humildade. ela ama falar de humildade. A humildade, ela é essa virtude, né, primordial de um líder que constrói a segurança psicológica, né? Eu acho que em qualquer organização. Eu achei belíssimo quando o Jaime falou do exemplo dele, né? Porque eu acho que é isso, você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o porquê o outro está também se equivocando, mas sem deixar também de olhar para a potência desse outro, da capacidade dele acertar e dele angariar cada vez mais responsabilidade. Aí a gente entra naquela questão também do nível de tolerância, ou seja, tolerar também não é aceitar tudo, né? Porque senão você começa a se perder também nesse processo de um exercício saudável da liderança. Isso. Né? Porque como é que você vai tolerar os intolerantes, né? Que é os grandes... E o intolerável. Exatamente. Que é a equação que nunca fecha, né? Então, assim, é um desafio colocado para nós, e hoje na sociedade, né? Na complexidade que nós vivemos na atualidade, a gente se depara o tempo inteiro com esse nível de conflitos que existem, né, nas organizações, ou mesmo no âmbito social, da família. Então, compreender essa complexidade, mas a partir de um olhar mais humano, e aí reconhecendo também as minhas próprias limitações, reconhecendo em mim também o meu nível, às vezes, de impotência diante de determinadas situações, me traz essa perspectiva da humildade para que eu possa trazer a equipe para perto, para que eu possa dizer também, ter segurança para dizer, não, nesse ponto eu não sei como eu vou fazer. Mas eu começo a encontrar caminhos, eu começo a encontrar também outros parceiros, outras pessoas que me concedam uma visão mais técnica, uma visão mais adequada do meu cenário, que eu consiga caminhar melhor com aquilo e eu cresço junto, né? A gente cresce na cooperação, a gente cresce no coletivo. Porque hoje os desafios são muito grandes para serem solucionados por uma pessoa só. Exato. Né? Então, acho que quando a liderança ela se coloca muito nessa posição distante, né? E às vezes muito, né, afastada, muito fria com relação ao seu papel junto aos demais ali que ela está coordenando, aos colaboradores, aos subordinados dentro de uma organização, cria esse desafio maior, né? Eu acho que ele não consegue enxergar a dor, né, da organização ou daquelas pessoas, não consegue ver onde é que estão os níveis de desencanjamento, por exemplo, e não consegue ver também aquilo que está causando mal a ele, muitas das vezes, né? Então, esse olhar para dentro, esse olhar para o outro e esse equilíbrio de encontrar na presença, na forma de exercitar as virtudes e de caminhar com humildade, eu acho que traz muito essa perspectiva, mesmo essa base, não só para a segurança psicológica, mas para um exercício saudável das lideranças, em que a gente potencialize esse próprio líder e aqueles que o cercam, né? Isso. Jaime, querido, estamos vivendo essa era da complexidade. Professora Carla Furtado, que nos traz muito também esse conceito, né? Que não está entre nós, mas a obra dela está, né? A ciência da felicidade, né? Que ela traduziu lá do Butão e veio e contextualizou aqui para nós, né?
a ciência da felicidade, e aí a gente está vivendo um mundo VUCA, BANI, TUNA, né? Nossa, muitas letrinhas, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, não linear, turbulento, né? É essa a nossa realidade, e uma eclosão importante e às vezes, né, assim, assustadora em algum momento, mas também positivamente desafiadora da era digital, né, da inteligência artificial. Só que a gente está falando aqui da importância do amadurecimento da educação emocional. E a gente sabe que a gente ainda está num estágio, talvez isso não está mensurado, eu estou fazendo uma reflexão aqui, ainda é um estágio de maturidade emocional que precisa avançar. Como é que você vê, Jaime, essa questão das inteligências artificiais, dessas ferramentas, desses softwares, dessas aplicações rodando, né? Eu estava aqui observando, né, as plataformas que começam a se conectar a todos os dispositivos e a necessidade da gente voltar para nós mesmos, né? Nos voltar para nós mesmos, nos reconhecermos como humanos, né? Buscar esse desenvolvimento nosso, esse autoacolhimento, né, de um ser que é potente, que realiza, mas de um ser também que precisa se reencontrar com as suas vulnerabilidades e transformar isso em força, né? A sombra em luz, né? O abraço à sombra da querida, né? Da nossa querida Dani. Como é que você enxerga aí esse encontro entre necessidade de maturidade emocional, inteligência artificial no circuito, chegando, enfim, e fala pra gente um pouquinho. A gente ouve que a inteligência artificial tem desafiado o mundo do trabalho e as pessoas estão aflitas pelas perdas de posições. A gente pensa um pouquinho diferente disso também, por isso que a gente quer te ouvir. Eu tenho visto muito mais a gente quer te ouvir por isso também. Uma perda de si mesmo nesse processo e uma confusão do que uma perda em massa de trabalho. Eu não estou dizendo que as coisas não estão se transformando, nem que as posições de trabalho estão deixando de aparecer. Porque alguns trabalhos somem, outros aparecem. Perfeito. Mas o que acontece é que a chegada da inteligência artificial também, da forma como ela está se apresentando agora, generativa, nos tomou de assalto. Foi bem rápido. Ninguém esperava que a inteligência artificial chegasse tão rápido, com o nível de assertividade como está agora entre nós. É tanto que todo mundo começou a correr para poder protagonizar essa era da inteligência artificial. Eu estou falando aqui das Big Techs. Mas a chegada dessa tecnologia no nosso dia a dia vinha acontecendo já de uma forma diferente, por meio do que nós consumimos, por meio de mapear os nossos dados, mas não influenciava diretamente no nosso trabalho manual. Óbvio que agora você ganha tempo. Por exemplo, a gente está no podcast agora, coloca na inteligência artificial, provavelmente ela pode fazer cortes, alguns assertivos, tão bem quanto um humano que fosse lá fazer o corte, ainda não tanto quanto um humano fazendo o corte de um podcast como esse. Criar designs, fazer tarefas que, via de regra, nós levávamos muito tempo para fazer, ela já tem conseguido ajudar a gente a ganhar tempo. Fazer uma correção de texto, muita coisa. Apesar de que eu estou falando de coisas mais simples aqui, mas a inteligência artificial já tem entregue trabalhos muito mais robustos. A questão é que esse é só o início da inteligência artificial, que é chamada AI-N, que é a narrow, ou a inteligência artificial curta, ou estreita, que é a melhor palavra na tradução. Nessa limitação dessa inteligência artificial que a gente usa agora, nós somos convidados a nos treinarmos também para lidar com o que vai vir depois. E o que vai vir depois é de uma complexidade muito maior, e a gente tem que tomar muito cuidado, aprendendo e se treinando para lidar com essa tecnologia, para que quando ela ocupe outros espaços na nossa vida, nós tenhamos sabedoria para lidar com esse avanço. Lá no Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, em 2018, antes da IA generativa, a gente já falava da preocupação
do avanço da inteligência artificial e como ela impactaria a forma como nós nos relacionamos também. Porque não é só como nós nos relacionamos com o outro, é como nós nos relacionamos com nós mesmos. Isso. Quando a gente vê crianças fazendo fake news nas escolas, ou fazendo Muito algum tipo de grave, plágio muito grave. com trabalhos acadêmicos, as pessoas usando a inteligência artificial para poder cometer algum tipo de crime, isso me lembra automaticamente o Neo de Giges. Porque parece que como não se conhece tão bem e aquilo que não é conhecido por todo mundo parece que não é visto. Parece que as pessoas estão fazendo isso invisível. O garoto que manipula a foto de uma garota e espalha esses fake nudes por aí na escola ou na comunidade, ele jura que ele está fazendo alguma coisa escondida. Ele é capaz de ir naquele limite. Aí a gente volta para os valores, para a moral, para o uso correto das coisas e como a gente atua com esse ferramental que hoje está disponível. Perfeito. Então, é muito mais sobre como a gente vai olhar para o ser humano diante dessa era tecnológica do que como a gente vai olhar para a tecnologia como ser humano. É uma inversão da forma como a gente vai olhar. Eu sei que não é tão simples, eu sei que a gente está muito afobado com tudo isso, mas essa afobação nada mais é do que a surpresa de ter sido pego de assalto em relação à rapidez com que todas essas tecnologias estão chegando. A minha maior preocupação mesmo são com os vícios digitais. Porque inclusive o uso da inteligência artificial pode se tornar um vício. Porque, olha só, recentemente foi publicado um artigo no New York Times que um garoto atentou contra a própria vida porque ele se apaixonou por uma IA. Ele parou de conviver com os amigos, as notas dele caíram na escola, ele deixou de sair para ficar conversando com a inteligência artificial em casa. A família percebeu, a família ficou preocupada, não fez nada a respeito disso, e aí veio uma outra conversa. Será que nós podemos responsabilizar a IA, ou quem está por trás da IA, por conta de tragédias como essa? De um mau uso, né? Ou de de uma talvez miopia da educação, vou usar aqui essa expressão, enfim, né? De uma ausência de uma educação emocional que nos dê a base, enfim, que forme, né, as nossas crianças e a nós mesmos, enfim. São os poluidores no meio da família, né? Que o Jaime estava falando no início, né? Ou seja, aquelas coisas que entraram e acabaram com essa interação que é tão rica, que nada pode substituir, que é a interação olho no olho, né? Mãe, pai, filho, né? Aquele momento de se alimentar juntos, perguntar se está tudo bem, né? E aí, às vezes, a inteligência artificial, quando nós não estamos adequadamente educados no nosso emocional, no nosso íntimo, a lidar conosco, aí acaba tomando um espaço, né, muito grande, né? E aí, como regula isso? Realmente é um desafio, né, Jaime? Como você está colocando muito bem. Como é que que falta de repertório emocional é esse que faz com que o garoto prefira conversar com o IA no seu quarto ao invés de interagir com as pessoas? Que solidão profunda é essa de lidar com outro ser humano? Olha, a gente pode dizer que isso é um problema com alteridade, talvez. É muito bom conversar com quem só concorda com a gente. É muito bom a gente se sentir alimentado, alimentando o nosso ego, sentir que alguém está alimentando o nosso ego, trazendo as respostas que a gente espera ter do mundo, quando aquilo ali é artificial. Aí entra num artigo que eu escrevi, que foi publicado pelo Diário de Pernambuco, chamado Intimidade Artificial. A minha filha aprendeu a falar Alexa primeiro do que falar vovô e vovó. Meu Deus. Então essa geração, a geração alfa, vai desenvolver uma intimidade profunda com a inteligência artificial que talvez desafie as relações que elas têm conosco. E nós não estamos longe de termos robôs tutores educacionais dentro de casa, ou robôs amigos, como o Kazuo Ishiguro previu no seu livro que é de ficção, que é Clara e o Sol, que fala dos robôs que são companhias. Está lá nessa realidade disruptiva, está muito perto de acontecer. Então, que humanidade será essa que as pessoas sentirão mais conforto em interagir com robôs do que interagir com pessoas? Tem gente hoje
que já prefere conversar com o chatbot do que falar com pessoas. Mas por quê? Dá para perceber que existe uma onda de transtornos relacionados à saúde mental e em algumas posições de trabalho você já vê as pessoas perdendo a virtude da polidez, o amor, o trato com o outro, todo mundo muito desconfiado, agressivo. Então você olha e fala, eu prefiro falar com um robô porque... cultura do medo. A cultura do medo ainda é uma... É a cultura do medo, né? É uma realidade. E o próprio esgotamento, né, mental, os próprios transtornos, né, avançando, o esgotamento, o próprio burnout, ele conduz muitas das vezes o profissional a um cinismo, a uma agressividade que ele não começa a não se perceber que está esgotado, está avançando para isso. Então, e aí, e também no final dos sintomas, né, claro que isso tem que ser analisado, né, por especialistas na área e tudo, mas pelo que a gente acompanha da literatura acadêmica nesse sentido, o próprio isolamento também aparece como um fator que é derivado desse processo de esgotamento mental, né, então vai muito dentro disso, dessa perspectiva que o Jaime está trazendo para nós, né, Jaime, porque realmente essa busca por conversar com uma máquina, conversar com algo virtual, ao invés de interagir com o ser humano, quanto que isso também não reflete do esgotamento desse profissional, do esgotamento dele lidar com relações difíceis, de ter conversas difíceis, e não consegue mais ter habilidade emocional para isso, ou tá farto disso, né? Então, e os microestressores, né? Quando eles entram no ambiente de trabalho também, vão gerando esses fatores. Como a gente já está com o tempo um pouquinho adiantado, eu queria trazer uma mensagem, assim, uma reflexão, já para a gente ir para a reta final aqui, já me passou tão rápido, né? Enfim. Mas esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela é necessária. A gente precisa trazer isso mais para o nosso dia a dia. E eu gosto sempre, né? E a gente está promovendo também esse estudo, né, das virtudes. Eu gosto sempre de trazer a visão positiva, né? E a visão positiva é que todos nós somos capazes de nos modificar as nossas condutas. A ciência está nos respaldando. Aos CEOs, aos conselheiros de administração, aos gerentes, aos gestores, aos técnicos, aos operadores, né, que possam se identificar com alguns desses comportamentos ou perfis que vocês mencionaram, nós mencionamos aqui, que eles possam, sim, acreditar, né, de que existem caminhos para que a gente possa fazer essa transformação em nós mesmos, né, Jaime? Me corrija, complemente, enfim, porque o que eu gostaria de compartilhar é que vale a pena. É que a gente pode acreditar no nosso valor. Como a professora Amy traz, como o professor Timothy Clark trazem, enfim, e como os nossos também autores aqui do Brasil, e a gente sempre cita o professor Alexandre de Micheli, né, que é um estudioso das virtudes, né, e traduz muito desses construtos para nós. Né? Nós podemos viver a nossa natureza humana, nós podemos experimentar o prazer de sermos bons conscientemente, né? De sermos capazes de nos colocar no lugar do outro e aí viver o outramento. Né? Quem nos trouxe o outramento, além de Fernando Pessoa, foi o querido Miguel Setas, que é um executivo muito atuante, né, no nosso país hoje, e que nos trouxe aquele livro maravilhoso dele, né? Enfim, Gigante pela própria natureza, liderança além do ESG, né? E aí Miguel traz essa visão, eu falei assim, Jaime e Miguel, pronto. Empatia e outramento, porque o outramento, ele é um passo a mais, ele é um passo a mais, né? É nós nos adaptarmos para sermos capazes de colher o melhor do outro e darmos o melhor ao outro, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, para passar a palavra para Jaime finalizar, vale a pena nos modificarmos, né? Vale a pena a gente
é bom, é saudável, não há o que temer em se tornar alguém mais capaz de ouvir o outro, de viver a humildade consciente, acolher ideias diferentes, não é subserviência, né? É a inteligência da escuta, né? Então, eu queria deixar esse registro aqui, Jaime, por gentileza, querido, e gratidão mais uma vez. Estamos contigo. Quando o gestor olha para as pessoas que estão trabalhando ali na sua equipe ou na sua organização, tem um exercício que é possível ser feito, mas é um exercício muito valioso, mas ele é difícil de se fazer. A rotina, essas tensões que acontecem hoje, a tensão do resultado, a tensão pelo esgotamento, porque hoje até os CEOs, os líderes precisam ser atléticos, precisam ser influencers, precisam falar bem, se vestir bem, precisam mostrar uma capa de super-herói que também leva ao esgotamento ou eles perderem a si mesmos. Mas quando você olha naquelas cadeiras e você sabe que ali tem um ser humano que tem sonhos, planos, que tem uma família que está esperando ele da mesma forma que a sua família está ali esperando. Quando você para de observar as pessoas como paisagem, e via de regra nós temos a tendência de começar a olhar todo mundo como paisagem e como engrenagem. Parece uma conversa sobre aquele filme do Chaplin lá, o filme... Sim, tempos modernos. Tempos modernos, mas não é. Isso é uma verdade emocional dos tempos atuais, que a gente desumaniza as posições de trabalho para olhar a pessoa como um indivíduo que tem que fazer as entregas. Às vezes a pessoa não está bem. Às vezes a pessoa está passando por situações pelas quais a gente não tem ideia. Todo mundo está enfrentando uma batalha pela qual a gente não tem a mínima ideia. A gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Então, quando a gente olha ali e enxerga um coração, e é bem difícil enxergar um coração cada vez que olha para alguém, principalmente quando essa pessoa está errando, quando ela não está entregando, não quer dizer que você vai se transformar em uma pessoa passiva e tolerante à mediocridade, mas você passa a olhar o outro ser humano como igual a você, numa posição diferente no trabalho. Você não se diminui por isso, mas você se iguala humanamente ao outro para que a relação de trabalho seja potencializada. É um exercício difícil, mas isso vai fazer com que boa parte das angústias nas relações de trabalho desapareçam e traz uma tranquilidade muito grande para os líderes. Isso tem me trazido uma tranquilidade, muitas vezes estranhada, porque as pessoas esperam que nós tenhamos reações agressivas, duras, desproporcionais, e às vezes até tenho relações desproporcionais. Mas eu faço o exercício de que o outro ser humano ali ele seja visto como ser humano, nem que seja por mim mesmo que ele não saiba que eu estou vendo como outro ser humano, mas para eu conservar minha saúde mental, para eu me conservar, porque se você não estiver confuso, se você é líder e não estiver observando que a gente está vivendo uma situação complexa na sociedade, você está em outro mundo. Então, para a gente aterrissar aqui agora, a melhor forma da gente fazer isso, e isso vai potencializar entrega, resultado, tranquilidade e um ambiente mais propício para que as pessoas possam ter a segurança emocional de realizar suas entregas. Agora, no caminho, preciso lembrar, André, uma das coisas que tem acontecido muito nas organizações são os erros de contratação. É verdade. E os líderes estão muito frustrados com isso. Todo mundo está perdendo a identidade. Está dizendo assim, nossa, eu não sei mais contratar. Não. As pessoas estão voláteis. É o mundo bunny, o mundo VUCA que nos desafia. Então o líder também tem que se acolher. Olha, não é que eu me dediquei bastante a essa contratação. A pessoa até que entrou aqui era mas uma semana depois ela mudou e eu não podia prever isso. Aquelas credenciais não estavam apresentadas. Então a gente precisa se dedicar a contratar melhor? Sim. Mas a gente precisa também se perdoar, se acolher, porque nessa configuração em especial intergeracional tem trazido uma série de desafios para a liderança e a gente só precisa respirar e seguir,
confiando nas coisas que a gente acredita, Claro. não é? Lembrando sempre que a gente se preocupa muito com a cultura. Uhum. E a gente vê empresas falando tanto em cultura, porque a cultura da empresa precisa seguir, mas a alma é a nova cultura. Hoje em dia, as pessoas precisam entender que a alma é a nova cultura. Então, colocar a alma, entender a alma da empresa, como ela funciona, e ela só vai funcionar quando tiverem corações sentados, e não apenas engrenagens sentadas em cada posição. Exatamente. Cadeiras ocupadas por engrenagens. Quando elas continuarem sendo vistas dessa forma, a cultura pode até estar presente, porque a cultura nem sempre é boa, mas a alma sempre é boa, e a alma tem que prevalecer. É isso. É isso. Maravilhoso te ouvir, gente. Queridos, nós vamos encerrar mais um Alma Tech Talk, convidando vocês a conhecerem mais sobre o trabalho luminoso de Jaime Ribeiro, Rossandro Klinger, que vocês já conhecem também. Visitem as redes sociais, os conteúdos da Educa, que é uma organização luminosa, uma empresa que nos leva à educação emocional. Estou fazendo aqui, ó, a gente não combinou isso, mas eu faço questão de fazer essa propaganda tão justa, né? Por uma organização que entrega aquilo que muitos de nós necessitam e que muitas vezes tem resistência para alcançar, que é a nossa evolução emocional, mental, o nosso avanço. Queridos, sim, é possível. Podemos sim ter excelentes performances fundadas no bem, no amor, no respeito e em resultados que são tangíveis e sim, os mais valiosos intangíveis. Continuem conosco. Muito gratas estamos, muito gratos pela companhia, pelas presenças, por estarem nos acompanhando desde o início, né, dessa iniciativa, desse projeto. E vamos em frente, porque temos mais convidados e mais conteúdos para contribuir com as nossas sociedades, com todos nós. Que possamos ser cada vez mais humanos nessa tão importante era digital.